Este é o canal Disco Livro e Fé e no sintetizador de hoje estarei dando continuidade à síntese do livro O Mestre da Sensibilidade, de Augusto Cury. Se você não viu o vídeo anterior, seria bom assisti-lo antes. Peço que curta, comente e compartilhe não somente este, como os demais vídeos do canal, caso goste do conteúdo. Convido-lhe também a se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Jesus era alguém manso e amável, mas também se irava. A única vez que se irou de forma mais incisiva foi na passagem registrada no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 13 em diante. O templo era um lugar sagrado e os judeus haviam perdido o respeito por ele. Jesus expulsou aqueles que comercializavam no templo. Jesus lhe disse: "Parem de fazer da casa de meu pai um mercado." Em seguida, os judeus quiseram saber qual o sinal que ele faria para provar a autoridade com que ele fazia aquelas coisas. E Jesus disse: "Destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias." Os judeus ficaram impressionados, pensando como poderia Jesus reconstruir em 3 dias um templo que havia levado 46 anos para ser construído. Eles não haviam entendido que Jesus não estava se referindo ao templo físico, mas ao espírito humano. O templo que o Deus eterno e grandioso queria habitar era o interior do homem. Quando Jesus disse que em 3 dias reconstruiria o templo de Deus, também se referia à sua ressurreição, que ocorreria 3 dias após a sua crucificação. Mas Jesus não direcionou sua ira aos homens, mas à atitude e práticas deles. Jesus não guardou rancor e em nenhum momento perdeu a lucidez. Nele se cumpriu o pensamento de Aristóteles, que disse: "O difícil é irar-se no momento certo, pelo motivo certo e na medida certa." Getsêmani significa azeite. Para produzir o azeite, as azeitonas precisam ser esmagadas. E exatamente no Getsêmani, Jesus começaria a ser esmagado e ferido pelos seus opositores. Judas andava com Jesus, mas não o conhecia. Isso porque era um mau aprendiz. Não há pessoas pouco inteligentes, mas pessoas que não sabem ser aprendizes. Judas cometeu a maior traição da história. Traiu o homem mais extraordinário que passou pela terra por 30 moedas de prata, que na época era o preço de um escravo. Quando Jesus foi ao Getsêmani, não chamou todos os discípulos, mas apenas Pedro, Tiago e João, para demonstrar o lado mais angustiante de sua humanidade. Isso nos mostra que existia níveis diferentes de intimidade para com os discípulos. Jesus amava a todos os discípulos e dava a oportunidade a todos a serem íntimos dele, mas nem todos se aproximavam dele da mesma maneira. Os 3 mais íntimos de Jesus eram Pedro, Tiago e João. Pedro errava muito, impunha as suas ideias e era impulsivo. João era o mais afetuoso deles, era considerado o discípulo do amor. Apesar disso, tinha um lado agressivo, assim como seu irmão Tiago. João e Tiago eram chamados por Jesus de filhos do trovão, por conta dessa personalidade. Com isso, concluímos que os mais próximos de Jesus eram pessoas imperfeitas. Contudo, aproveitavam as oportunidades para estar perto de Jesus e aprender dele. Aparentemente, eles cometiam mais erros que Judas. Judas era o mais moralista e o mais bem comportado dos discípulos, porém, somente na aparência, pois era ganancioso e se escondia atrás de um bom comportamento.
Para Jesus, mais sábio é aquele que erra, reconhece e aprende com os erros. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 38, Jesus disse aos seus 3 discípulos mais próximos que sua alma estava triste até a morte. Como pode Jesus ter curado tantas pessoas e dizer uma coisa dessas? No conceito humano, Deus não sofre, não tem medo, não sente dor nem ansiedade e muito menos desespero. Deus está acima dos sentimentos que perturbam a humanidade. Contudo, apareceu na Galileia alguém que proclama com todas as letras ser o próprio Filho de Deus e que tanto ele como seu Pai têm emoções, ficam preocupados, amam cada ser humano em particular. O pensamento de Jesus revolucionou o pensamento dos judeus que adoravam um Deus inatingível. Os discípulos não tinham consciência de que o Mestre seria condenado, ferido e crucificado não como Filho de Deus, mas como Filho do homem. Todo o sofrimento que Cristo passou foi como homem. Os açoites, os espinhos e os cravos da cruz penetraram num corpo físico humano. Ele sentiu as dores como qualquer ser humano sentiria se passasse pelos mesmos sofrimentos. Jesus já havia ressuscitado um morto antes. Como pode alguém que é o portador de um poder jamais visto em toda a história da humanidade ter a coragem de dizer que sua alma estava profundamente triste? Como pode alguém que se colocou como Deus eterno e infinito precisar de amigos mortais e finitos para declarar sua dramática angústia? Jesus não escondia seus sentimentos e o que era, enquanto muitos de nós nunca expomos os nossos e, às vezes, nem nos damos a conhecer aos outros, até mesmo as pessoas íntimas a nós. Qualquer pessoa que quisesse fundar uma religião ou ser um herói nos anais da história esconderia os sentimentos que Cristo expressou no jardim do Getsêmani. Isso demonstra que, de fato, ele não queria fundar uma nova religião que competisse com as outras. Suas metas eram superiores. Como disse, ele queria redimir o homem e introduzi-lo na eternidade. O primeiro sofrimento que Cristo experimentou foi a frustração com os 3 discípulos, Pedro, João e Tiago, por não terem atendido ao pedido de ficarem orando e vigiando com ele, como registrado em Mateus capítulo 26 e em Lucas capítulo 22. Ao invés de atenderem ao pedido de Jesus, os discípulos dormiram. Lucas, o autor do 3º evangelho, era médico e por isso era mais detalhista ao descrever os acontecimentos. Talvez Lucas tenha sido o primeiro médico a ver a correlação entre mente e corpo. No versículo 45, ele diz que os discípulos dormiram por causa da tristeza que sentiam. O estresse intenso rouba a energia do córtex cerebral. Energia esta que será usada nos órgãos da economia do corpo, por exemplo, a musculatura. O resultado desse roubo de energia é um cansaço físico inexplicável. Discorreu que o sono dos discípulos estava ligado a um estado de ansiedade e humor triste. Inferiu que aquele sono não era fisiológico, natural, mas decorrente do fato de não suportarem a dor do mestre, de não aceitarem a sua separação. Com essa constatação, inaugurou a medicina psicossomática, pois há tantos séculos já sabia das manifestações da psique ansiosa no soma, o organismo. Já conhecia algumas consequências do estresse. O sono dos discípulos era uma grande defesa inconsciente para evitar presenciar a agonia do mestre e, ao mesmo tempo, repor a energia cerebral
consumida excessivamente pelo processo de hiperaceleração de pensamentos e tensão. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, vemos o quão triste deve ter sido para Jesus ver Pedro dormindo. O mesmo Pedro que havia dito pouco antes de irem ao monte que nunca o abandonaria e que até seria capaz de morrer por ele, não conseguiu sequer atender a um simples pedido de ficar a orar e vigiar por 1 hora com ele. Então veio o segundo sofrimento de Jesus, a hora que a traição de Judas se concretizou. Vejamos que os sofrimentos de Jesus começaram não na cruz, mas no jardim do Getsêmani. Jesus sempre havia tratado Judas com amor. Mesmo sabendo das intenções de Judas, Jesus nunca o abandonou nem o expôs diante dos outros discípulos. Nós não conseguimos fazer isto. Muitas pessoas abandonam amigos, parentes e até pais, filhos ou cônjuge quando estes nos ofendem. Depois veio o terceiro sofrimento, o abandono. Quando Jesus foi preso, os discípulos o abandonaram. Ele já previa este episódio, pois, como registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 27, ele havia dito aos discípulos: "Vocês todos me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas." Depois veio o quarto sofrimento de Jesus, a negação. Pedro negou a Jesus, como o próprio Jesus havia previsto também. No capítulo 22, versículo 57 do Evangelho de Lucas, mostra que Pedro, ao ser interrogado, disse que não conhecia a Jesus. Estes foram ao menos 4 sofrimentos que Jesus sofreu na alma antes de ter que encarar o sofrimento físico na cruz: frustração, traição, abandono e negação. Encerro por aqui, mas estarei dando continuidade à síntese do livro O Mestre da Sensibilidade. Que a paz seja com você e até o próximo sintetizador.